gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podlês, o podcast oficial do Departamento de Administração, Economia e Sociologia da Exalc. Eu sou a Ivana, ou dormes aqui na Exalc, e esse é o 15º episódio da nossa série Lês em Foco. No episódio passado, a gente recebeu o professor Carlos Vian para falar sobre o painel econômico, e hoje a professora que volta aos nossos estúdios é a professora Maria Paula, mas dessa vez para falar sobre o Exalc Finance, mais um grupo de extensão aqui da Exalc, e junto com ela, duas alunas, a presidente e a vice-presidente do grupo, Maria Júlia e Marina. Sejam bem-vindas, meninas! Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Podlês. Hoje a gente está aqui com a professora Maria Paula novamente, mas dessa vez com as alunas Maria Júlia e Marina, para apresentar sobre o Exalc Finance, mais um grupo de extensão aqui da Exalc. Meninas, muito boa tarde e muito bem-vindas. Boa tarde. Para começar o nosso papo, eu gostaria que vocês, meninas, como a gente já apresentou a professora em outro episódio, que vocês se apresentassem, falassem o nome, o curso, o ano e o que vocês fazem, né, dentro do Exalc Finance. Legal. Olá, pessoal, eu sou a Maria Júlia, sou atual presidente do Exalc Finance, estou no meu 9º semestre de agronomia, inclusive é um prazer estar aqui representando a Liga. Obrigada pelo convite, obrigada, Ivana, obrigada, Maria Paula, por viabilizar essa conversa, é muito especial para a gente estar aqui. Oi, gente, também, obrigada aí pelo convite. Eu sou a Marina, junto com a Maria Júlia, hoje eu sou a vice-presidente do grupo e estou no meu 5º semestre de economia e também é um prazer estar aqui, então obrigada aí pelo convite. E para começar, eu queria que vocês explicassem pra gente o que é o Exalc Finance e como ele surgiu aqui dentro da Exalc. Fiquei sabendo que é um grupo mais recente por aqui. Bom, Exalc Finance é a Liga de Mercado Financeiro da Exalc. Então, a gente foi fundado em 2018. Nós fomos fundados por um aluno de economia e um aluno de agronomia. Então, os meninos sentiam, apesar da gente estar aqui, ser um grupo do LES, o curso de economia e administração, os meninos sentiam um pouco falta da proximidade do mercado financeiro. Então, eles fundaram um grupo justamente com o intuito de estudar mais, trazer essa parte técnica do mercado financeiro para a Exalc, porque apesar da gente ter um departamento focado em economia e administração, a Exalc é reconhecida principalmente pelas ciências agrárias. Então, os meninos sentiram a necessidade de trazer essa parte do mercado financeiro para o interior. E aí surgiu a Liga de Mercado Financeiro da Exalc, Exalc Finance. Demais. E vendo vocês assim, né, à frente da gestão, o que vocês enxergam como propósito da Liga hoje? E o que motivou vocês a quererem entrar, fazer o processo seletivo? Bom, eu acho que, falando por mim, o que me motivou foi principalmente esse fato da Liga conectar o mercado de trabalho. Então, a gente está em Piracicaba, né? Então é uma cidade do interior e a gente tem muita noção de Faria Lima ser o mercado financeiro. Então acho que a oportunidade de ter um pouquinho de contato com esse mundo, mesmo estando aqui na Exalc, e a forma como a Liga conecta esse universo também ao agronegócio, que é um dos fatores chaves, né, aqui da nossa escola, é muito interessante e foi o que me chamou mais atenção, assim, para entrar na Liga, para fazer parte. A gente faz visitas técnicas também, então, querendo ou não, a gente consegue ter um pouquinho do melhor dos dois mundos aí, e isso é bem legal. Sim. Para mim, particularmente, por ser de agronomia, eu vi na Liga a oportunidade de me aproximar do mercado financeiro. Então, eu tenho até 2 matérias relacionadas a finanças no geral, mas ainda assim é muito distante do mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele é muito amplo, né? Então, dentro da Liga, a gente tem mais facilidade, oportunidade de desenvolver isso, e foi o grupo que eu me encontrei por buscar me aproximar dessa realidade de unir o mercado financeiro ao agronegócio, e é isso. Perfeito, meninas, muito legal. E professora, você que ainda não falou, conta pra gente qual é a missão do Exalc Finance aqui na Exalc e como essa missão ela dialoga com a formação dos alunos, tanto principalmente pra gente de administração e de economia, que tem mais matérias que se aproximam desse mercado, quanto para outros alunos que estão um pouquinho mais distantes, mas podem ser agregados.
Tá. A Exalc Finance, ela surgiu lá em 2018 com a fundação do professor Roberto Arruda. E aí, quando eu entrei na Exalc em 2024, pela minha proximidade com o tema, por eu já ter trabalhado em banco, o professor Roberto me procurou para passar a coordenação para mim, o que eu prontamente aceitei e fico muito feliz e honrada em ser coordenadora da Liga. A Liga, ela tem a missão de fato, como a Marina e a Maria Júlia já explicaram, aproximar os alunos desse grande mundo que a gente chama de mercado financeiro. Que as pessoas falam mercado financeiro, mas não têm ideia exatamente das atividades que são executadas no dia a dia do mercado, não tem muito acesso à forma de falar, de se comportar, né? Porque cada mercado tem características específicas, né? E o mercado financeiro também é assim. Então, acho que a grande missão da Liga ou da Exalc Finance é aproximar os alunos do mundo do mercado financeiro, das práticas do dia a dia do mercado financeiro, dos conceitos na prática, né? Então eles aprendem muito nas visitas, aprendem com as palestras que eles chamam dos profissionais do mercado, e acho que isso é a parte mais relevante da Liga. Tá? Legal. O que mais que você me pergunta? Como isso dialoga com a formação dos alunos da sala de aula? Todo esse papel que a Liga se propõe a fazer para os alunos, ele complementa o que os alunos aprendem em sala de aula. Então, o pessoal de economia e principalmente de administração, porque a administração é um curso que tem mais matérias de finanças, né? Mais do que economia até. Então, ele traz para a realidade, mostrando o mercado de trabalho, mostrando a aplicação dos conceitos práticos do que é visto muitas vezes em teoria na sala de aula, os conceitos de mercado financeiro. Para o pessoal das ciências agrárias, eu acho que ele traz um mundo novo até. Que lá, né, nas ciências agrárias, na agronomia, eles escutam dizer e tal, mas tem muito menos contato do que os alunos do próprio LIS. Então, acho que para o pessoal da agronomia, a Liga, ela traz conceitos novos, ela incorpora os alunos nesse mundo que está mais próximo dos alunos da administração e economia. Perfeito. E, lógico, fora os alunos envolvidos, né, no grupo, tem algum outro tipo de público que vocês buscam impactar com esse grupo? Bom, eu acho que é visível o quanto falar sobre dinheiro no Brasil sempre foi um tabu, e acredito que isso vem se quebrando com o passar do tempo. A gente vê cada vez mais jovens interessados em falar sobre finanças, mas dentro do Brasil isso ainda, eu acredito que a gente enfrenta uma problemática muito grande. Inclusive, essa semana eu estava vendo uma notícia que no final de 2025, a maior parte das famílias brasileiras direcionavam em torno de 30% da renda só para o pagamento de dívidas. Então, eu acredito que a Liga tem um papel de trazer informação para esse público mais leigo. Então, antigamente, a gente até tinha um projeto muito legal, o Educa Brasil, que eu acho que é um projeto que a gente pode retomar, porque a gente visitava as escolas de fato, assim, conversava com as crianças, trazia palestras. Então, eu acho que a Liga tem um grande papel de importância em relação a isso. E se a gente fosse citar um público, eu acho que seria esse público mais interessado em finanças. Perfeito. Só uma complementação que eu acho importante, não são apenas os membros da Liga que são atendidos pelos cursos e palestras da Liga, tem muita palestra, muita coisa que é aberta para o público em geral, né? Então a Liga, ela não impacta só os membros da Liga, ela impacta também toda a comunidade exalquiana, além do público em geral, pelas publicações da Liga no Instagram, que são bastante relevantes, que tem esse propósito de levar um conteúdo para quem não é da área. Sim, desde as nossas redes sociais, como a Maria Paula comentou, Instagram, até nosso LinkedIn, a gente tenta estar trazendo sempre informação, e acredito que principalmente pela Semana do Mercado Financeiro também, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. E só complementando a sua fala, porque querendo ou não, quando a gente estuda finanças, mesmo na faculdade, é muito diferente de aplicar para finanças pessoais na prática. Então, o Brasil ele ainda é um país que não tem muito esse acesso à educação
de finanças desde sempre da escola. Então é muito legal que vocês também têm essa vertente de ensinar e trazer esse tipo de educação. Cabe um esclarecimento aqui que a Liga não é da parte de finanças pessoais. A Liga, ela cumpre o papel de trazer informação, conhecimento sobre o mercado financeiro. A Liga não aborda finanças pessoais. Eu tô falando isso porque a gente pode tirar essa parte. A gente tira, tá, Su? Porque senão vai começar toda uma discussão que já foi apaziguada lá atrás. Meninas, dentro da Exalc a gente tem diversos grupos, né, do agro principalmente, tem vários, mas aqui do LES também tem, né, mais voltados para marketing, tem as empresas júniores. E o que torna o Exalc Finance algo único e especialmente relevante, e talvez levar essa pergunta um pouco sem ser o tema do mercado financeiro, se vocês conseguirem pensar em alguma outra característica do grupo. Eu acredito que... Eu acho que uma coisa muito legal que a Liga tem, que talvez torne ela mais única e diferente, assim, é que eu acredito que na Liga tem espaço para qualquer pessoa de qualquer um dos cursos integrais do campus. Então, claro, a gente é uma Liga de mercado financeiro, então fica muito difícil a gente fugir do tema mercado financeiro, mas é um tema que a gente vê que não está preso só à economia e administração. Então, eu acho que a gente consegue conectar aí os cursos de agronomia, economia, administração e até engenharia florestal de uma forma que talvez outros grupos não façam tanto. Então, eu acho bem interessante como a gente consegue trazer temas relevantes, além, né, do desenvolvimento de soft e hard skills que qualquer grupo, eu acredito, que desenvolve. Mas essa parte da gente ter que nos organizar, então a gente, né, tem ali toda uma estrutura, mas também a forma como a gente tem que dialogar com empresas para o nosso evento, a gente tem que entrar em contato com o pessoal para as visitas técnicas. Então, acaba que, apesar da gente estar quase 100% do tempo conectado ao mercado financeiro, a gente também está conectado aí com várias outras coisas. Perfeito. E aproveitando que você já falou da organização e da estrutura do grupo, conta pra gente como funciona. Bom, a gente passou por uma reestruturação, a Maria Júlia pode ir me ajudando a complementar, mas atualmente a gente tem, além da presidência, né, a gente também tem as diretorias de gestão de pessoas e de marketing, e também o Academy, mas acho importante pontuar que, apesar da gente ter essas diretorias que são importantes para qualquer grupo de extensão, o foco principal da Liga é o estudo, então todo mundo faz parte da parte educacional da Liga, né? Legal. Aí, inclusive foi um tópico muito recorrente dentro da Liga. A gente vê que dentro dos grupos da Exalc as pessoas focam muito, acabam se direcionando única e exclusivamente a diretorias de marketing e de gestão de pessoas, sendo que a gente não está num grupo de mercado financeiro para aprender a gerir pessoas, aprender sobre RH, aprender sobre marketing. Foi inclusive uma estruturação que a Maria Paula auxiliou muito a gente, e aí por fim, depois de diversas reuniões entre nós com a Maria Paula, a gente chegou à conclusão que a gente tem uma presidência que está ali conectado com tudo que está rolando no grupo. A gente manteve sim uma pessoa na gestão de pessoa, porque a gente achou importante, principalmente pelos processos de processo seletivo, trainee, que ocorrem em todos os grupos da Exalc, a gente achou importante para a organização do grupo manter isso, mas não como uma diretoria que está muito sobrecarregada. Então, essa pessoa tem papéis muito claros que não sobrecarregam ela, e aí a gente consegue distribuir isso bem, manter o grupo rodando, mas sem ter uma pessoa no grupo que está exclusiva só para isso, então para gestão de pessoas. Da mesma forma, o marketing. Então, o marketing, como é uma tarefa mais trabalhosa, atualmente a gente tem 2 pessoas dentro do marketing, e essas são as diretorias mais operacionais. Então, a presidência, a diretoria de gestão de pessoas e diretoria de marketing, e aí depois disso a gente tem a diretoria de Academy, que é a nossa principal diretoria, que todos os membros estão conectados. Então, eu como presidente, Marina como vice-presidente, o pessoal da gestão de pessoas e do marketing, todo mundo está
focado nessa parte do Academy. Então, a gente vai falar um pouco mais pra frente também, acredito que na próxima pergunta, mas o Academy está dividido entre 3 células, o Corporate, Macro e a célula que a gente foca mais em assuntos de agro, que é principalmente derivativos. Então, a nossa professora, coordenadora Maria Paula, ela é referência nessa área de derivativos. Então, é uma área que, para aproximar a liga do agro, a gente escolheu estudar e focar mais nisso, porque é uma área que tem muita coisa para ser aprofundada, tem bastante coisa para estudar. Então, dentro do agro, a gente escolheu focar mais nisso. E então todos os membros escolhem uma célula que tem mais afinidade e se dedicam a essa célula, mas todos os membros também têm a possibilidade de participar das aulas de todas as células. Legal. Então, focando realmente nessa parte do estudo. E essas células são as principais áreas que vocês focam dentro da liga? Sim. Perfeito. Atualmente são nossas principais áreas e são áreas que têm outras áreas dentro delas. Então, a gente desenvolve elas durante o semestre, a gente escolhe pessoas que têm mais afinidade com o assunto. Essa pessoa, até como uma das coisas que a Liga proporciona, tem independência para se desenvolver em relação a isso, buscar com autonomia o assunto e trazer para os membros da Liga. E aí a gente promove discussões, promove aulas, atividades entre nós para a gente se desafiar e realmente aprender a partir das células. Legal. E só uma dúvida, essas células, elas tiveram algum impacto depois da reestruturação que vocês fizeram, ou elas sempre foram assim e continuam assim? As células, elas já existiam dentro da liga, mas eu acredito que em alguns momentos elas acabavam ficando de lado, principalmente por a gente colocar uma demanda talvez maior do que necessária nessa parte operacional, como a Maria Júlia falou. Então, depois, quando a gente decidiu, não, vamos reestruturar a liga, a gente falou, elas precisam se tornar o foco da liga. Antigamente, os membros escolhiam a célula que tinham mais afinidade e acompanhavam somente essa célula. Agora, todos os membros participam de todas as células. Então, por exemplo, vai ter o dia que vai ter a célula de corporate, então a gente vai falar sobre investment banking, vai falar sobre research, vai falar sobre diversos assuntos, e o grupo todo vai estar lá abordando esses temas. Derivativos também vai estar todo mundo, e a gente também tem a célula de macro, e além da célula de macro propriamente a célula, atualmente a gente também faz a roda macro, que foi uma novidade que a gente instaurou esse semestre, onde a gente realmente senta ali toda semana, a gente até faz ali uma roda para todo mundo tá conectado, e a gente aborda ali os principais temas que aconteceram na última semana, de uma forma muito dinâmica. Então fica muito legal porque a gente tá vendo ali as principais notícias, tudo que tá acontecendo, mas a gente tá debatendo, tá conversando. Então, é bem legal que acaba que a gente absorve muito mais e consegue ali ter um estudo mais aprofundado sem se tornar uma coisa pesada. Bem legal. E entrando um pouco mais nessas atividades de vocês, conta um pouquinho mais pra gente como funciona essa parte do estudo mesmo. Essas aulas que vocês fazem com o grupo todo. Atualmente, as nossas aulas elas vão ocorrer às terças-feiras. Então, falando um pouco sobre a estrutura geral das nossas reuniões, as nossas reuniões são sempre no horário fora do horário de aula. Então, depois das 6 ocorrem as nossas reuniões. Então, a gente faz reuniões gerais para discutir temas gerais do grupo, mas depois dessa reunião geral a gente tem um momento da aula. Então, atualmente, as nossas células estão distribuídas de modo que ocorre uma aula de cada célula a cada semana. Então, essa semana a gente vai ter uma aula da célula de corporate, na próxima a gente vai ter uma de macro, e aí na próxima a gente vai ter uma sobre a célula de agro para abordar alguma parte sobre derivativos. Então, assim, a cada semana a gente vai desenvolvendo cada parte sem deixar nenhuma de lado e dando espaço para cada um com a sua afinidade se aprofundar na área que tem preferência. Legal. E aí, no final do semestre, a gente vai desenvolver partes práticas sobre cada assunto, mas como isso acaba sendo mais trabalhoso, não é obrigatório que todos os
membros participem de tudo, mas isso justamente para incentivar a pessoa a se aprofundar numa área que ela tem afinidade. Então, por exemplo, na parte de corporate, se a gente decidir que vai desenvolver um challenge, um case sobre carteira de investimentos, aí a pessoa pode ir e focar só nisso. Legal. Então, Mas sem deixar de lado participar das outras células. Aí a roda macro acontece toda semana. E a gente tá falando, né, aula, mas quem desenvolve são os próprios membros da liga. Eu ia fazer justamente Então, essa pergunta. Quem dá essas aulas? Então a gente, dentro da diretoria de Academy, a gente tem 3 coordenadores, que são membros da liga, que tem mais afinidade com cada uma dessas áreas. E aí, junto com o restante dos membros do grupo, cada membro escolheu ali a área também que tem mais afinidade, mais interesse. E aí esses 3, vamos dizer, subgrupos da liga organizam essas aulas, então fazem todo um material, slides e tudo mais. Então eles acabam escolhendo temas que têm mais afinidade, que eles têm mais contato, e aí eles repassam esse conhecimento para a liga nas quintas-feiras que a gente tem as aulas das células. Então é bem legal que, querendo ou não, quem está participando tem que sempre estar antenado, estar estudando ali, para poder repassar de alguma forma esse conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem um membro que fez um estágio de férias na área de corporate e tudo mais, então agora ele tá tocando algumas aulas e trazendo um pouco do que ele viveu na prática pro grupo, então a gente consegue ter essa troca e acontece de uma forma bem bacana. sim. E como vocês levam essas trocas, essas experiências para a graduação de vocês? Eu acredito que, assim, falando por mim, eu tenho sentido, assim, uma facilidade muito maior em algumas matérias que vêm aí ao decorrer do curso, tanto como o interesse em puxar algumas optativas que talvez, se eu não estivesse na liga, eu não teria o interesse de fazer. Então, eu acredito que acaba desenvolvendo tanto o senso crítico, quanto ali na hora de você desenvolver alguns raciocínios, porque na aula é tudo muito teórico, né? Então a gente tá trabalhando ali só com as ideias e com o que o professor tá falando. E aí, querendo ou não, por conta da liga, o professor tá falando, mas eu consigo levar de uma certa forma pra prática ali, né? Então, acaba que auxilia muito, assim. Eu acredito que eu entrei na liga no meu 2º ano e acho que foi um momento muito oportuno, assim, pra ter feito isso, considerando as matérias, né, que vem aí ao decorrer do curso, mas também não acho que tem um momento certo ou errado de fazer isso. Sim. Falando por mim, a liga impactou completamente a minha graduação. Foi uma área, assim, que eu escolhi participar do grupo por curiosidade. Então, eu acredito que isso é uma oportunidade muito legal que a gente tem dentro da Exalc, que é experimentar diversas áreas do mercado de trabalho antes mesmo de estar no mercado de trabalho. Então, principalmente em agro, a gente é um curso muito amplo, né? Então, você sai do curso, às vezes, até muito perdido, mas eu acredito que os grupos de extensão ajudam muito a gente em relação a isso. Então, cheguei a fazer outros grupos de extensão, mas eu me encontrei realmente na liga, no mercado financeiro. Depois disso, puxei meus estágios supervisionados com a Maria Paula, buscando entender mais sobre a área. Hoje eu estou fazendo a área de concentração em economia e administração, então o grupo me impactou completamente, assim, mudando mesmo o direcionamento da minha carreira. Sabe? Legal, bem legal. E meninas, tem algum case ou competição que tenha sido muito marcante para vocês? A gente participa de muitos cases, né? Eu acho que é uma das formas que a gente consegue colocar mais em prática o que a gente aprende dentro da liga. Mas a gente teve um bem marcante, que foi em 2024. Os meninos já são ex agora, mas na época eles tinham que desenvolver uma carteira. Foi um case proporcionado pela Agora Investimentos e o Banco Bradesco Asset. E tiveram várias etapas que foram
que não foram presenciais, mas os meninos, inclusive a gente chegou a se inscrever com mais de um grupo dentro da liga, e eram trios, e aí acho que, se eu não me engano, na época a gente se inscreveu em 3 trios, só que só os meninos chegaram na final, e foi uma experiência bem memorável, porque eles foram apresentar presencialmente lá em São Paulo, então foi um challenge que ficou marcado aí na história da liga. Bem legal. E agora voltando para atividades externas e impacto social, como vocês acham que essas atividades, né, voltadas à comunidade, as palestras, as visitas técnicas, contribuem para os objetivos da Liga? Se você quiser responder também, fica à vontade. Eu vejo que a Liga, dentro de toda essa questão de aproximar os alunos do mercado financeiro, as visitas, principalmente, têm um efeito muito grande. E os palestrantes que eles escolhem também são muito propícios, assim, para a discussão dos temas. É muito fácil ser coordenadora da Liga, na verdade, porque eles vão praticamente sozinhos, assim, um momento ou outro eu dou uma sugestão ali, cumpro o meu pequeno papel de coordenadora, mas em geral eles vão sozinhos e eles sabem fazer as escolhas. Eu fico sempre muito satisfeita em ver a evolução do trabalho deles. Então eu acho que levar eles para as visitas, trazer os palestrantes de fora, assim, tem um efeito potencial enorme na formação e no conhecimento deles. Legal. Inclusive, a última que teve, acho que em colaboração com o Pet Gaia, parece ter sido demais. Sim, foi bem bacana. A gente conseguiu trazer o CEO da Rico, que é um braço da XP, né? O Pedro Canelas. Foi um bate-papo super interessante. Até super se estendeu, assim. A gente quase que teve que cortar porque realmente foi muito legal. O pessoal gostou muito. E foi bem bacana, assim, que conseguiu trazer uma visibilidade para os 2 grupos. E é o que a gente quer fazer. A gente quer, além de desenvolver os nossos membros, conseguir retribuir um pouco, né, a Exalc e tudo mais. Então, a gente vem buscando aí trazer cada vez mais esse tipo de evento, que é bem legal. Sim. Só uma observação, assim, que não precisa parecer isso, mas eu vou contar pra elas uma coisa que elas não sabem. O Pedro foi meu trainee no Itaú. Que legal! Ele falou super do Itaú na palestra. Quando ele entrou no Itaú no trainee, que ele foi trainee. Aí, por 3 meses, ele trabalhou lá na área, que eu era gestora de riscos das unidades externas. Aí o Pedro foi lá fazer trainee comigo. Que mundo pequeno. A gente fala que o Exalquiano... Mas ele cresceu demais, assim, o Pedro, né? Ele é super, assim, vendável no bom sentido, né? Assim, ele sabe fazer o próprio marketing, além de ser um menino muito inteligente. Eu lembro muito do Pedro. Ele falou mesmo que ele comentou abertamente na palestra que ele se sentiu à vontade para sair do Itaú no momento que ele sentiu que ele não estava mais podendo se desenvolver pessoalmente, tipo, com oportunidade de crescimento mesmo, que ele queria fazer coisa nova, e aí ele é uma empresa mais conservadora, né, e assim que ele teve uma oportunidade de ir para lugares que ele podia realmente colocar em prática as ideias de inovação dele, ele foi embora. Legal, e tá dando super certo. Tá dando super certo, ele tem um super sucesso, é um menino muito inteligente, sempre foi. Desde a época do Itaú. Foi muito legal ter ele aqui com a gente. Foi uma palestra que a turma ficou bem à vontade. Acho que principalmente por ser exalquiano com exalquiano. Foi bem legal. A gente meio que se entende em muitos aspectos, né? Mas que legal. Parabéns por terem conseguido trazer um nome de tanto peso, mesmo sendo ex-exalquiano, né? Que às vezes é um pouco mais fácil, assim. Mas parabéns. Foi bem legal mesmo. Que eu gostaria de ter assistido, inclusive, mas estava em reunião. E falando, né, continuando a falar sobre as palestras, visitas técnicas, uma curiosidade, qual foi a visita técnica mais legal que vocês fizeram, assim, pessoalmente? Pra mim, é que a gente faz visitas técnicas, como o São Paulo é aqui do lado, mas ainda assim é um desprendimento, a gente geralmente faz durante a semana, que são horários de aula, a gente se planeja pra ir fazer uma visita mais de uma visita no mesmo dia. E como legal. As empresas, os escritórios geralmente ficam ali na Faria Lima, a gente consegue programar para fazer num lugar pertinho do outro. E aí eu lembro de um ano que a gente fez acho que em 2020,
que foi meu primeiro ano na Liga, a gente fez uma visita técnica em São Paulo, que a gente foi no escritório da Pátria Investimentos, no UBS, e foi minha primeira visita, então foi muito impactante para mim, e ver a realidade de um banco tão grande como o UBS também foi bem impactante. E lá tem aquelas pessoas que estão no que a gente imagina quando a gente pensa uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, aquele cara que vira, o estereótipo que vira madrugada trabalhando e não sei o que. E quando eu vi aquilo assim, foi bem legal, chocante, diferente. Então, pra mim foi uma visita técnica bem marcante. Você fala, nossa, isso existe. Isso existe. É uma pessoa, não é um robô. Cara, pra mim, eu acho que foi uma que a gente fez o ano passado, que a gente foi primeiro no Cubo, que é aquele prédio do Itaú, a gente foi visitar a Rural, que é uma empresa super parceira nossa, eles já apoiaram vários projetos, e foi super legal, a gente conheceu o escritório e tudo mais, e depois o pessoal convidou a gente pra conhecer o prédio inteiro, então a gente conheceu tudo lá dentro da Cubo, então foi muito legal que a gente teve ali contato com várias empresas, e aí depois nós saímos de lá e fomos pro Bradesco, onde a gente também foi super bem recebido, o pessoal levou a gente nas mesas ali de back-office e tudo mais, aquele pessoal com 4 telas de computador, rodando notícia na TV, então também foi uma dessas experiências que você olha e fala, caraca, isso não é só em filme ali, Lobo de Wall Street, isso existe. Então foi muito legal, e foi uma visita que a gente conseguiu levar bastante gente, assim, né, foi um grupo grande de pessoas, então foi muito legal, assim, foi uma realização, assim, sabe, foi bem bacana. Sim, legal. Um dos nossos fundadores também atualmente está trabalhando no ABC, então teve uma visita que a gente foi fazer lá e a gente teve a oportunidade de cruzar com ele, e ele levou a gente em lugares que a gente não poderia ir se a gente não tivesse com ele, então acho que essa foi uma visita bem especial também. Demais, muito boas respostas. E chegando nela, a famosa semana do mercado financeiro. Gente, conta pra galera o que é essa semana, qual é o objetivo, mais detalhes. Bom, quer começar? A Semana do Mercado Financeiro é o evento que a gente organiza aí anualmente, normalmente no segundo semestre. E, como a gente falou, é basicamente um momento que a gente tenta retribuir um pouco a comunidade exalquiana e trazer um pouco desse conhecimento para todo mundo, né? Então, é bem bacana, a gente fez, as nossas últimas 2 edições foram presenciais, e foi bem legal, a gente conseguiu fazer um dia focado no mercado financeiro mais tradicional, por assim dizer, então a gente conseguiu trazer palestras aí de grandes instituições, foi bem bacana. E a gente conseguiu também fazer um dia focado no agro. Então é bem bacana que a gente conseguiu conectar um pouquinho com, né, o universo da Exalc aí. Então a gente teve palestras sobre derivativos, tivemos palestras sobre mercado futuro, e foi muito bacana, assim, até sobre startups no agro. Então foi muito legal que a gente conseguiu. É um momento em que a gente consegue devolver um pouquinho do que a gente trabalha o ano inteiro para a comunidade, e que a gente consegue se mostrar, né, como grupo de extensão dentro da Exalc, e também vender o nosso peixe de uma certa forma, então foi bem legal. Sim, ano passado também foi um ano marcante para a Semana do Mercado Financeiro, porque a gente trouxe um nome bem grande, principalmente dentro do agro, então a gente conseguiu ligar tanto o mercado financeiro ao agro, e aí a gente trouxe o Rabobank, então eu acredito que esse ano a gente tem... Acredito não, nós temos grandes expectativas para esse ano, na Semana do Mercado Financeiro, e até para os membros é uma grande oportunidade, porque a gente acaba se desenvolvendo muito em relação a soft skills, quando a gente entra para fazer uma reunião com uma pessoa ali que é super referência na área, quando a gente tem a oportunidade de se conectar com essas pessoas. Então, desenvolver a Semana do Mercado Financeiro é muito legal, e ver lá dando certo, e ver na prática a gente retribuindo isso para a comunidade exalquiana é muito gratificante. Falando um pouco dessas soft skills, quais vocês acham que são os maiores desafios de fazer um evento desse tamanho?
Eu acredito que trazer assuntos que agradam a todos. Então, a gente pensar em painéis que vão ser realmente ali atrativos para todo mundo, que palestras que realmente vão promover um conhecimento para o pessoal e não só uma divulgação da empresa, que às vezes as empresas aproveitam a oportunidade de estar aqui dentro para buscar aluno, prospectar mesmo pessoas para ir trabalhar. Então, eu acredito que alinhar essas expectativas em relação às palestras é um dos nossos maiores desafios. E acho que além disso, a gente tem que literalmente se jogar. A gente tem que entrar em contato aí com gente que, assim, já tá inserido no mercado, já tá dentro dessas empresas, e aí a gente chega lá com a cara e com a coragem e fala, você não quer vir patrocinar o nosso evento, vir fazer uma palestra aqui? Então, assim, a gente tem que, querendo ou não, a gente aprende muito a se vender, né? A vender a nossa ideia, porque, poxa, tem empresas ali que recebem esse tipo de proposta diariamente. Então, a gente tem que entender como grupo o que vai fazer eles nos escolherem. Então, isso, sem dúvida, é bem legal, assim. E nisso a gente acaba conseguindo fazer muito networking também, fazer muito contato. Então, a gente também tá sempre tentando ir em eventos dentro do Exalc, até fora do Exalc, para tentar fazer essa prospecção e sair vendendo a nossa ideia, para que no final dê tudo certo e a gente consiga, aí como a Maria Júlia falou, né, a gente tem as ideias, né, de trazer os painéis, pensar nos temas, tudo mais, que também é um grande desafio, mas a gente precisa convencer as pessoas a quererem, né, vir fazer isso por nós. Sim. Então, esse pra mim é um dos maiores desafios e é muito gratificante quando dá certo no final. Sim, até a ideia, da ideia até chegar e concretizar tudo no dia é bastante trabalho. Mas no fim dá certo. Sempre dá, vai ter que dar. Eu já estou ansiosa pela Semana do Mercado Financeiro 2026. Vai ser bom. E meninas, pra quem, né, a gente ainda tá no finalzinho de março, pra quem quer entrar no grupo, como é que funciona? Bom, a gente organiza 2 processos seletivos por ano. A gente teve... a primeira etapa foi final de semana agora, então infelizmente aí esse semestre a gente já tá com o processo em andamento, mas a gente tá sempre postando no nosso Instagram e tudo mais, e teremos o processo seletivo no segundo semestre. E é bem bacana, a gente tenta aí fazer um processo seletivo que já mostre um pouco a cara do grupo, que já mostre um pouco o que a gente desenvolve, e depois a gente também tenta trazer aí um processo trainee que seja também interessante, que seja bacana. Então a gente está sempre tentando fazer aí apresentações dos trainees, para que eles também tenham esse momento de ter que ir atrás do conhecimento, eles também participam das células, participam da roda macro, e é bem interessante. Então a gente está aí com o processo em andamento, que acho que foi um grande sucesso desse ano. A gente tá bem feliz, assim, com os resultados. A gente teve um número de inscritos elevado. É super bacana. Legal. E já estamos aí pensando também no do segundo semestre. Sim. E pro pessoal que não conseguiu se inscrever nesse semestre, às vezes a pessoal também esse ano a gente abriu o processo seletivo para os alunos do primeiro ano também. A gente, em meio a diversas adaptações da Liga, a gente achou que faz sentido, sim, ter alunos do primeiro ano no processo seletivo, porque a gente vê o pessoal muito antenado cada vez mais no mercado financeiro, e as pessoas que se interessam por esse assunto têm a possibilidade de se desenvolver individualmente em relação a isso. Então, a gente achou que era uma ideia boa, inclusive foi um sucesso no processo seletivo, tiveram pessoas que nos surpreenderam, assim, no primeiro ano, mas tem gente que chega agora, quer se adaptar, então opta por prestar só no segundo semestre. Então, no segundo semestre a gente também tem processo seletivo, mas para esse pessoal a gente tem as aulas abertas que acontecem do grupo, que a gente promove aí durante o ano, tem a semana do mercado financeiro, então dá para ficar antenado em tudo que a Liga tá promovendo aí para a Exalc no geral. Perfeito. E agora falando um pouquinho, né, de presente, futuro, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje? Engajamento, estrutura, talvez responder essa pergunta pensando em vocês como gestão. Bom, eu acredito que justamente pela Liga ser um grupo novo, isso é
um desafio, mas também vejo como uma oportunidade da gente desenvolver a liga. Então, promover esse crescimento da liga, trazer essa visibilidade externamente e internamente. Então, eu acredito que é muito importante. Externamente, principalmente porque pra gente que visa o mercado financeiro, o network é muito importante, então ter contato com outras ligas, e eu acredito que a gente tem um super potencial em relação a isso, por ser uma liga diferenciada, por a gente ter essa parte mais do agro, assim, e a gente vê o agronegócio se destacando cada vez mais, então a gente ter esse diferencial, eu acho que abre super portas pra gente ser uma liga de destaque no Brasil. Então, eu acho que se desenvolver em relação a isso é um desafio pra gente. Se desenvolver internamente dentro da Exalc, fazer ser um grupo mais visível, um grupo referência no que a gente busca entender. Então, atualmente, eu acho que esses são os nossos maiores desafios. Buscar adaptações para a liga que façam ela se expandir cada vez mais. Posso complementar? Eu, como coordenadora da liga e professora praticamente idosa perto de vocês, eu gostaria de ver a liga se desenvolvendo bastante ainda para a parte de finanças sustentáveis. Eu acho que a gente está num campus da USP muito forte na questão tanto de floresta, quanto do agro, quanto da própria economia, e eu acho que a gente tem um potencial muito grande de unir todas essas pontas e de também ajudar a mudar a mentalidade, não só do nosso aluno, mas do investidor em geral, para que ele entenda as novas formas de cálculo de retorno, de risco dos investimentos, novas formas de decisão, de escolha, como você faz para incorporar essas questões climáticas, sociais, etc., na escolha dos seus investimentos. Então, existem esses desafios que elas colocaram muito bem da parte institucional, prática da liga, mas na parte teórica, eu acho que a gente poderia explorar bastante esse diferencial que a gente tem aqui na Exalc, para colocar os nossos alunos, inclusive, à frente do mercado de trabalho, porque esses são pontos financeiros que vão estar muito em breve no topo da cadeia de decisão de investimento. Sim. E acho que eles, até por vocês, pelos nossos alunos, o pessoal que está à frente da liga, serem pessoas jovens, é nesse momento que a gente tem que fazer essa transformação. Perfeito. Sim. E são pontos que a professora evidencia há um tempo já, que estão se aproximando cada vez mais do mercado financeiro. E eu acredito que são pontos que chegaram para ficar. Então, é realmente muito importante a liga se dedicar mais a isso. Então, fora essa caminhada para a sustentabilidade no geral, tem alguma outra coisa que vocês gostariam de fazer na gestão de vocês, ou quem sabe, gestões futuras? Eu acredito que, sem dúvida, aí uma grande conquista que acho que a gente conseguiu foi a reestruturação do grupo. Uhum. A gente já vê a mudança, apesar da gente estar aí falando do que? 3 meses de reestruturação, a gente já vê muita mudança. Então, acho que isso traz muita felicidade pra gente. Mas acho que posso falar um pouco pela Maria Júlia também, mas por mim, eu acho que seria muito legal a gente conseguir posicionar de fato a liga dentro da Exalc, sabe? Como um grupo referência, como um grupo bem visto, como um grupo assim que abrange não só o LES, mas também o pessoal do agro, abrange todo mundo. E eu acho que a gente está caminhando para isso, sabe? A liga é um grupo muito novo, então acaba que fica difícil, principalmente a gente tá falando aí, né, de uma Exalc que tem grupos que têm décadas de existência, mas eu acredito que, assim, tem muito potencial, tem muitos temas a serem falados, então eu acho que se a gente conseguir se posicionar perante a Exalc, isso consegue projetar a gente externa a Exalc também, e acho que, sem dúvida, seria aí uma grande conquista. Sim. Falando por mim, eu acredito que até o processo seletivo desse ano já foi uma grande conquista, porque quando eu entrei no Exalc Finance,
vindo do curso de agronomia, não era um grupo que a gente ouvia tanto falar, então pouquíssimas pessoas de agro, e desde quando estou indo agora para o meu 3º ano de liga, para mim sempre foi uma meta, nunca na verdade imaginei chegar na posição que eu estou atualmente de presidente, mas hoje eu vejo que eu sempre quis trazer essa visibilidade para a liga. Então esse processo seletivo nós tivemos um número significante de pessoas de agronomia inscritas, e para mim isso já traz muito sobre a visibilidade que a liga está alcançando. Então acredito que esse ano vai ser um ano de muito sucesso aí, de muitas conquistas para nossa gestão. Perfeito, eu desejo isso para vocês também, porque eu sei que não é fácil gerir um grupo de extensão. E agora, caminhando para a última pergunta, falamos um pouquinho de processo seletivo antes, e qual é o conselho que vocês dariam para quem está pensando de se inscrever no processo seletivo do meio do ano? Uhum. Bom, eu acho que, como a gente comentou bastante durante o podcast, a Liga é um grupo novo que está vindo aí para se desenvolver, então eu acho que, para além do que todo grupo exige, sobre vontade de querer aprender, se desenvolver uma área, desenvolver hard skill, soft skill, dentro da Liga a gente precisa de pessoas que queiram realmente se desenvolver e crescer e trazer isso para o grupo. Então, força de vontade e dedicação para a gente conseguir colocar em prática tudo que a gente almeja para a Liga. Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação, vocês meninos, vocês professores, espero que vocês tenham gostado, né, que é a primeira vez que vocês estão fazendo isso, e para você que assistiu até aqui, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, não deixe de acompanhar a Liga no Instagram para saber mais novidades, e fique ligado nos próximos episódios. Sim. Tchau!